não se acostuma com isso. Mas realmente é muito difícil aqui, não é fácil. 20 horas e 1 minuto. Vou colocar minha luva aqui para poder escrever bacana aqui na mesa digitalizadora. Você que está pelo canal, está pelo Instagram, corra lá para o YouTube agora, que a gente já vai iniciar. Você que está no YouTube, já tome sua água, já prepare seu material de anotações, porque a gente vai começar agora. Eu vou trabalhar com os slides, mas cada uma das questões que estão aqui nos meus slides estão aí no material que foi disponibilizado para vocês. Tudo bem? Porque disponibilizar o slide para você imprimir não fica tão bacana. Então a gente mandou o material aí para vocês no Word, que vocês podem editar, podem fazer o que quiser. Vamos lá. Iniciando a minha segunda participação aqui nas lives individuais, lembrando que cada dia da semana um dos professores aí da equipe, Klaus Kasenberg, professor Stephanie, Kessia, Otoniel e os outros da equipe disponibilizam aqui para vocês sempre nesse horário, de segunda a sexta, no horário das 20 horas, essa live para você já começar a esquentar os seus motores, esquentar a sua preparação no nosso projeto que é você concursado ou vou ser concursado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sem mais delongas, vamos só testar aqui a nossa caneta para ver se está ok. Olha aqui. Então, vamos testá-la nessa página aqui. Muito bem. Se eventualmente você não me conhece ainda, está aqui. Muito prazer, professor Emerson Caetano. As minhas principais redes sociais estão aqui. O Instagram e o canal do YouTube. Nós vamos abordar um tema da disciplina Direito Administrativo e o assunto de hoje é o assunto dos atos administrativos. Eu trouxe algumas questões em que a gente vai analisar as questões e a partir da análise das questões, mais importante que o gabarito é a gente identificar quais são os conceitos e as características jurídicas que precisam ser compreendidas e aí a gente faz um resumo e um aprofundamento de cada um desses temas ou tópicos suscitados em cada uma das questões que nós vamos analisar. Questão número 1, está aí. Se todos estão com o material, estão prontos, digam oba aí no material, aí no canal, no chat. Vamos analisar a primeira questão, a questão da banca Quadrix. Provavelmente há uma possibilidade muito grande de ser a banca Quadrix ou CESP para esse nosso concurso. Concurso do CREF da 13ª Região, ano 2014, agente de orientação e fiscalização. O enunciado da questão diz, olha lá, no que se refere à responsabilidade civil do Estado, ao regime jurídico administrativo e ao processo administrativo federal, julgue o item. E aí o item diz assim, o titular de órgão administrativo que delegou parte de sua competência a outro poderá revogar o ato de delegação a qualquer tempo. Então, eu vou adiantar para aqueles que são mais ansiosos, já vou adiantar o gabarito. O gabarito é correto. O mais importante aqui não é o gabarito, é você identificar o seguinte, o que significa titular de órgão? O que é o titular de órgão? Essa é uma expressão sinônima de autoridade máxima competente do órgão. Então é o seguinte, se nós estamos falando da Secretaria de Estado e de Educação do DF, o titular seria o secretário. Se nós estamos falando da Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal, a autoridade, o titular do órgão é o diretor-geral. Tudo bem? Então, o titular do órgão delegou. Se você não sabe o que é, então você tem que estudar o que é a delegação. O que é a delegação? E a delegação está descrita e regulamentada numa lei federal que se aplica ao DF também. É o que está
nos artigos 11 e 12, em especial, da Lei 9784/99. Mesmo que esta lei não esteja descrita lá no seu edital, se o edital fala atos administrativos, uma parte ao menos dessa lei vai se aplicar aos atos administrativos e às competências para praticar esses atos. Por quê? Porque é nessa lei, ou em parte dessa lei, que está descrito o elemento ou regulamentado o elemento competência, que é o que a gente colocou aqui nos artigos 11 e 12. Então, delegou parte de sua competência, e aí é bom você se lembrar o seguinte: a delegação de competência nunca será da integralidade da competência. É sempre parte das competências que aquela autoridade ou titular de órgão tem. Não se admite a delegação da integralidade, da totalidade das competências que o cargo ou o titular do cargo detém. A outro, e aí outro órgão, poderá revogar o ato de delegação. Vamos pensar o seguinte: olha, a gente pode revogar o ato de delegação. Então, vamos pensar o seguinte, vamos nessa tela em branco aqui. Olha, nós temos dois institutos importantes, correlatos. Dois institutos importantes. Nós temos a delegação de competência e nós temos a avocação. Na delegação, nós temos a autoridade 1 e nós temos, subordinada a ele, a autoridade 2. E aqui, no mesmo nível, nós temos a autoridade de mesma hierarquia. Esses meus rabiscos servem para te explicar o seguinte. Olha, a competência de qualquer órgão ou de qualquer autoridade, de qualquer titular de órgão, a competência dele é sempre definida por lei. Então, a lei define a competência dessa autoridade, a lei define a competência dessa autoridade e a lei define a competência dessa autoridade. Competência é um dos elementos do ato administrativo sempre definidos em lei. Portanto, em razão da hierarquia ou do poder administrativo hierárquico, o que pode acontecer? Essa autoridade pegar parte de suas competências, não todo, parte, e transferir transitoriamente essas competências para uma outra autoridade subordinada a ela. Essa transferência se chama delegação. Estamos analisando o que é o fenômeno, como ele pode ser realizado, e depois a gente vai analisar o que a questão cobrou, que é como desfazer a delegação feita. Agora, fiquem atentos para um detalhe, que nem sempre é uma coisa intuitiva, o que eu vou mencionar agora. A delegação pode ser feita para um subordinado. Eu sou autoridade competente, pego parte das competências que a lei me deu e transfiro parte para um subordinado. Pode ser para uma autoridade ou para um outro órgão. Agora, a delegação também é possível para uma autoridade ou órgão de mesma hierarquia. Delegação pode ser feita para uma autoridade ou um órgão subordinado ou para uma autoridade ou órgão de mesma hierarquia. Gravou isso? Bom, agora a pergunta da questão é: como
desfazer a delegação. Antes de responder essa pergunta, eu preciso esclarecer um detalhe. Qual é? Quando essa autoridade delegante, ele é o delegante e aqui, ó, delegado, delegado. Quando o delegante, autoridade 1, delegante, transfere parte das suas competências, ele não perde as competências transferidas. Ele continua competente para fazer aquilo. Agora, quando ele quer retirar do delegado ou delegatário aquela competência que foi transferida, como que ele faz isso? Ele vai fazer a revogação da delegação. Tudo bem? Beleza. Agora, o que é a tal avocação? A avocação é o seguinte: você tem a autoridade 1 e você tem um subordinado a ela que é a autoridade 2. Pode ser uma autoridade ou um órgão. A pergunta que se faz é: quem confere competência para a autoridade 1 e a autoridade 2 aqui no nosso esquema de avocação? Você já sabe que a competência é sempre definida por lei. Então, a competência, lei. Agora, nós sabemos também que a autoridade 1 tem competência, a autoridade 2 tem competência. O que é a avocação? Em razão da hierarquia, do poder hierárquico, a autoridade superior ou órgão superior A1 pode chamar para si parte, não todo, parte das competências que a lei atribuiu a um subordinado dele. E a avocação é sempre puxar parte de competência de um subordinado. Não se avoca de um órgão ou autoridade de mesma hierarquia. Não se avoca de mesma hierarquia. Você até pode delegar para a autoridade de mesma hierarquia. Avocar, não. Então, você vai fazer aqui, o fenômeno aqui se chama avocação. Qual é o cuidado que você tem de ter? Qual é o cuidado que você tem de ter? A avocação é diferente de revogação da delegação. Então vejam, se uma autoridade hierarquicamente superior pega parte de suas competências e delega para um subordinado, quando ele vai puxar as competências delegadas de volta, ele faz a revogação da delegação. A autoridade superior pegou aquilo que a lei lhe deu, parte da competência, e delegou a um subordinado. Tempos depois, ele quer puxar essa competência delegada de volta. Ele fará a revogação da delegação que ele fez. Agora, você tem uma autoridade hierarquicamente superior, 1, e você tem um subordinado, 2. A lei deu competência para esse 2. Aí a autoridade superior quer puxar parte dessas competências. Aí ela fará a avocação. Não confundir os dois fenômenos. E é bom lembrar que a avocação está regulamentada no artigo 15 da Lei 9784/99. Não custa depois, quando você estiver revisando o material, você dá um Google para achar esse artigo, você acha facilmente, dá lá uma lida. De repente, se você achar interessante no primeiro momento, você até pode copiar e colocar lá no seu material de revisão, até você
ter mais familiaridade com o conteúdo e os requisitos desse artigo. Tudo bem? Então aqui nós chegamos à conclusão de porquê que a questão está certa. Só recapitulando, a questão está certa porque ela diz: o titular do órgão administrativo delegou parte da competência a outro órgão. E ele tem o poder, ele poderá revogar o ato de delegação a qualquer tempo. Então, isso aqui é algo importante também. A revogação da delegação pode ser feita a qualquer tempo. Um dia depois, 10 dias depois, N anos depois. Tranquilo? Questão número 2 agora. Vamos para a questão número 2. Deixa eu ver se alguém tem alguma colocação, algum trauma. Qualquer trauma, colocação, coloquem aí no chat do nosso canal do YouTube. Beleza. Questão número 2. Banca Quadrix, CREF da 13ª Região, 2014, agente administrativo. O enunciado diz: quanto à organização administrativa e aos atos administrativos, julgue o item. E aí o item diz: a licença é o ato administrativo discricionário de natureza declaratória por meio do qual o Estado exerce o seu poder de polícia fiscalizatório em relação ao desempenho pelo particular de determinada atividade. Olha, se você analisa uma questão como essa, a título de estudo, revisão e aprofundamento, e você fica focado só no gabarito, você está cometendo um crime hediondo, porque essa questão ela abre um leque de possibilidades para você aperfeiçoar o seu estudo. Mas se você está focado no gabarito, eu vou te adiantar, o gabarito é errado. Está aqui. Gabarito errado. Está aí. Vamos trocar a nossa cor aqui. Gabarito errado. Vejam, o ato, ele colocou licença. O que você deveria perguntar? Eu sei o que é uma licença? Licença é uma das espécies de ato administrativo? É um ato administrativo? Mais importante que isso, licença é discricionário ou é um ato vinculado? Professor, mas eu nem sei o que é ato vinculado, o que é o ato discricionário. Percebam quantas informações teóricas são demandadas, exigidas para você analisar, compreender, julgar e gabaritar um item como esse. Se você não estiver sabendo, não tem problema. Isso aqui é uma orientação precisa como um atirador de elite, um sniper. Precisa, uma orientação precisa daquilo que você precisa revisar, estudar e aprender lá no seu material teórico. Mas vamos lá, calma. De natureza declaratória. A licença tem natureza declaratória ou constitutiva? Por meio do qual o Estado exerce seu poder de polícia. Licença, a expedição de um ato de licença decorre do poder de polícia? Olha quantas perguntas. Você sabe o que é o poder de polícia? Você sabe se ao manifestar o poder de polícia, um dos atos praticados é a licença? Tudo isso, e aí vem o mais importante, é poder de polícia fiscalizatório, é sancionatório ou o que é? Em relação ao desempenho pelo particular de determinada atividade. Por exemplo, licença de funcionamento de um drive-in, está na moda aí. Estão entendendo? Olha, 8 horas da noite o carro da pamonha. Mas credo. Joelma está dizendo que licença é um ato administrativo discricionário. Calma, Joelma, vamos entender. Então, primeiro passo que a gente vai dar é o seguinte. Você tem o chamado aqui, olha, ato administrativo
E este ato administrativo, ele pode ser vinculado e ele pode ser vinculado e ele pode ser discricionário. Ele pode ser vinculado e ele pode ser discricionário. Qual é a diferença? Simples. A diferença é a seguinte: todo e qualquer ato, sem exceções, para ser considerado válido, ele deve ser praticado observando 5 elementos. 5. Quais são esses elementos? Então, olha lá. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Gravem isso. Todo e qualquer ato, seja ele ato vinculado, seja ele ato discricionário, para ser considerado válido, ele tem de ter sido praticado observando os 5 elementos: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Aquilo que vocês conhecem como confie for mob. Tranquilo. Agora, em todo e qualquer ato, estes 3 primeiros elementos aqui, olha, são sempre vinculados. O que significa dizer que eles são sempre vinculados? É porque eles são sempre expressos em lei. Sempre a lei que determina. Sempre expressos em lei. Agora, o motivo e o objeto, eles podem ser vinculados, ou seja, expressos em lei, ou eles podem ser discricionários. Tá aí. Eis o esquema básico fundamental, indispensável para você compreender a distinção entre ato vinculado e ato discricionário. Para daí a gente saber como enquadrar o ato de licença, se é um ato vinculado ou ato discricionário. A Joelma já colocou ali que é ato discricionário. Será? Vamos testar. Beleza. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha aqui. Quero que vocês percebam o seguinte. Vou colocar um azul escuro aqui. Quais são os elementos ou requisitos de validade de um ato vinculado? Então, eu vou começar trabalhando com ato vinculado. Este ato tem competência, ele tem finalidade, ele tem forma, ele tem motivo e ele tem objeto. Só que, se eu estou tratando de um ato vinculado, é porque absolutamente todos os seus elementos ou requisitos de validade, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, estão expressos em lei. Então, se o ato é vinculado, o motivo e o objeto dele serão o quê? Vinculados. Serão vinculados. Agora, e se o ato, se nós estamos tratando de um ato que seja um ato discricionário? Está em verde. O ato discricionário ele vai ter quantos elementos? 5. Mesmo quando o ato seja discricionário, ele vai ter uma autoridade competente para praticá-lo, uma finalidade de interesse público a ser alcançada com a prática do ato, uma forma pela qual o ato é externalizado, um motivo que justifique a prática do ato e o objeto, o conteúdo, aquilo que o ato vai dispor em caráter imediato.
mesmo que o ato seja discricionário, ele vai ter os 5 elementos. Agora, no ato discricionário, a competência está em verde, a finalidade e a forma são 3 elementos que, mesmo sendo ato discricionário, esses 3 elementos estão determinados em lei, então são vinculados. Conclusão: não existe ato inteiramente discricionário. Pelo menos 3 dos 5 elementos são vinculados. E quais elementos são vinculados no ato discricionário? A competência, a finalidade e a forma. Agora, se o ato é discricionário, o motivo e o objeto desse ato, está aqui em verde, olha, são discricionários. Diante disso, explica para mim qual é a distinção entre ato vinculado e ato discricionário. Eu te pergunto, a distinção está no número de elementos ou requisitos? Não. Tanto no ato vinculado quanto no ato discricionário, nós temos 5 elementos ou requisitos de validade. Tranquilo em relação a isso. Tudo bem? Muito bom. Agora, se a distinção não está na quantidade de elementos, então está nas espécies de elementos. Não, também não é. Porque ambos, vinculados e discricionários, têm quais elementos? Ambos têm competência, ambos finalidade, ambos forma, ambos motivo e objeto. Então essa também não é a diferença. Então diga para mim, qual é a diferença? Está óbvia. Se o ato é vinculado, os 5 elementos, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, estão expressos em lei, estão determinados em lei. Então são elementos vinculados. Conclusão: no ato vinculado, todos os seus elementos ou requisitos são igualmente vinculados. Agora, se eu estou tratando de ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma no ato discricionário são vinculados. Você não ouviu errado, não. No ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma estão expressos em lei e, portanto, são vinculados. Mas, em se tratando de ato discricionário, o motivo e o objeto têm discricionariedade, tem uma margem para juízo de conveniência e oportunidade. E é justamente no motivo e objeto do ato discricionário que está o tal mérito administrativo. Sacou a ideia? Beleza. A pergunta que nos cabe é: o ato que está sendo tratado não é o ato de licença? A pergunta é: licença é um ato vinculado ou licença é um ato discricionário? Licença. Licença é um ato vinculado. Cuidado! Eu não estou falando licença para tratar de interesse particular. Eu não estou falando licença para atividade política, aquelas que nós vimos lá na Lei Complementar 840. Não é isso. Quando aparece na sua prova só a palavra licença, licença e mais nada, está tratando sempre de um ato decorrente do poder de polícia, eu vou explicar isso um pouco mais, um ato decorrente do poder de polícia que libera, faculta, autoriza um particular a desempenhar uma determinada atividade. Licença para construir, licença de funcionamento, licença para realizar um evento festivo, um show, uma festa. Licença. É um ato de consentimento, de liberação feita pelo poder público para que um particular exerça uma determinada atividade em consonância com as normas administrativas. Tudo bem? Então, é um ato vinculado. O que isso significa? Que se o particular que solicitou a licença comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais, esse particular tem o direito de exigir a licença
e a administração tem o dever de praticar o ato outorgando a licença. Ato vinculado. Agora, um outro detalhe é o seguinte: a licença decorre do poder de polícia. Licença decorre do poder de polícia. E o poder de polícia, como diz os doutrinadores e a própria jurisprudência, o poder de polícia manifesta-se por 4 atividades, ou tem 4 fases. Então, a gente pode resumir o seguinte: o poder de polícia tem 4 atividades peculiares, do poder de polícia, 4 atividades, ou ele pode chamar de 4 fases ou ciclos. Aí. E quais são essas 4 fases ou ciclos do poder de polícia? Tem a chamada legislação, atividade de legislação, de normatização, restringindo ou limitando atividades particulares, o exercício de direitos por particulares. A gente tem a segunda atividade, que é o consentimento, que é uma liberação prévia exigida para que uma atividade possa ser desempenhada, uma atividade particular. A gente tem a fiscalização, e a gente tem a atividade de sanção, punição, decorrente do poder de polícia. A forma mais conhecida é a multa, embargo de obra, demolição, por aí vai. A licença é uma espécie de liberação prévia, de consentimento prévio para que uma atividade particular possa ser iniciada de forma lícita, sem contrariar as normas administrativas. Então, o que a gente percebe? Que o poder de polícia manifestado para conceder uma licença é uma atividade de consentimento, não é de fiscalização como está aí na sua questão. Veja aí na sua questão está dizendo que a licença decorre do poder de polícia fiscalizatório, está errado. É do poder de polícia atinente ao consentimento, à liberação prévia de atividades particulares. Por isso, o erro da questão. Daí o erro da questão. Então, o que a gente precisa resumir deste nosso esquema? Licença é um ato vinculado, está aqui também. E licença decorre do poder de polícia, sim, é verdade, mas do poder de polícia inerente ao consentimento e não à fiscalização. Eis aí o erro da nossa questão. Veja lá, o gabarito ficou errado por quê? Ato administrativo, licença é o ato administrativo discricionário, está errado, tem que ser vinculado. Então está errado aqui. De natureza declaratória, falta trabalhar isso aqui. Então, vamos abordar o seguinte: quanto ao conteúdo, no tocante ao conteúdo, nós temos basicamente 2 tipos de ato: os chamados atos administrativos, atos declaratórios, e nós temos os atos constitutivos. Alguns até chegam a falar em ato enunciativo, mas o mais tradicional para concurso, declaratório, constitutivos. Não é uma classificação, essa é uma classificação no tocante ao conteúdo, não é isso?
Beleza. O que são os atos declaratórios? O que são os atos declaratórios? São atos que apenas fazem prova, demonstram, comprovam um direito, uma situação jurídica ou uma circunstância já existentes. Atos de natureza declaratória, o conteúdo deles não constitui, não modifica, não extingue direitos ou situações jurídicas. Eles apenas fazem comprovação da situação já existente. Então, se você já é professor na iniciativa privada, já tem X anos de contribuição para o INSS, quando você ingressar no serviço público como professor efetivo, você pode pegar esse tempo de serviço que você já conquistou, já existe no INSS, e averbar lá no serviço público para fim de cómputo do tempo total de serviço. Como é que você vai comprovar isso aí? Você vai precisar de um ato administrativo de natureza declaratória expedido pelo INSS. Esse ato não vai criar a situação do seu tempo de serviço. Essa situação ela já existe. Você já tem X anos de tempo de contribuição. Este ato vai apenas fazer uma comprovação do que já existe perante a Secretaria de Educação do DF. Esse ato será uma certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS. Então, atos de natureza declaratória, certidões, declarações, atestados, são atos de natureza declaratória. A marca crucial deles, eles não criam, eles não modificam e eles não extinguem direitos ou situações jurídicas. Apenas fazem prova de um direito, uma situação jurídica ou uma circunstância pré-existentes. Agora, os atos constitutivos são aqueles que vão criar, modificar ou extinguir um direito ou uma situação jurídica. Criar, modificar ou extinguir um direito ou uma situação jurídica. É o caso da licença. Vai criar a situação jurídica de liberação para que aquela atividade particular possa ser iniciada e desempenhada. Então, isso aqui também está errado. Olha. Não tem natureza declaratória. A natureza da licença é natureza de ato constitutivo. Tranquilo? Beleza. Vejam quantas informações teóricas foram necessárias revisar e aprofundar para você analisar, compreender, julgar e gabaritar um item como esse. Você precisa saber o que é licença e suas características, saber que licença é um ato discricionário, mas você precisou saber a distinção entre ato vinculado e ato discricionário, você precisou saber a distinção entre ato de conteúdo declaratório e ato de conteúdo constitutivo. Você precisou saber o que é o poder de polícia e você precisou saber quais são as 4 atividades do poder de polícia, sendo que uma delas é poder de polícia fiscalizatório. Há ainda detalhes que eu não detalhei? Sim, senão a gente vai ficar a semana inteira especificando isso aqui. Mas aquilo que está faltando complementar das lacunas destes tópicos, você já fica de antena ligada para você ir suprir isso no seu estudo teórico. Tudo bem? Beleza. Questão número 3. Questão número 3. Questão número 3 é uma questão da banca Quadrix, Corém do Acre, ano 2019, o cargo de assistente administrativo. O enunciado diz: a respeito dos atos administrativos, julguem o item. E aí, o item diz: o ato administrativo submete-se apenas ao controle da administração pública, em face do princípio da separação dos poderes. Certo, errado ou oxe? Para aqueles que são fanáticos por gabarito, eu já vou adiantar aí o gabarito, está errado. Mas agora vamos analisar. Você sabe o que é um ato administrativo? Ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade do Estado
submetida ao regime jurídico de direito público, destinado a realizar a função tipicamente administrativa e para produzir um efeito concreto e imediato que satisfaça uma necessidade, um interesse da coletividade. Em linhas gerais, essa é a definição de ato administrativo. Mas o mais importante aqui, ele diz que ele se submete apenas ao controle da administração pública. Beleza. E aí, a gente precisa analisar um tópico aqui, vamos começar aqui, com o seguinte tópico, que são os tópicos relativos a quem pode controlar a administração pública. Tem a ver com os órgãos para exercer esse controle. Beleza. Olha, o que nós temos aí nesse aspecto? Letra A. Nós temos o chamado controle administrativo. O controle administrativo é aquele realizado pela própria estrutura da administração dentro do poder que praticou o ato. Pode ser feito pelo mesmo órgão ou por um outro órgão dentro daquele poder. Então, é como se a gente dissesse assim, ó, é o controle interno dos atos administrativos. Controle interno dentro dos atos administrativos. Vou avançar só um pouco, daqui a pouco eu volto. Vou avançar a tela, né, o slide, para eu fazer um desenho mais psicodélico trense, para que você possa compreender melhor. Anota isso aí que está anotado, enquanto isso toma aqui a minha água. Para analisar o seguinte. Olha, avançando. Já volto lá naquele nosso esquema. Então, avançando. Vamos imaginar o seguinte. Aqui, nesse primeiro retângulo, segundo retângulo, terceiro retângulo. Cada retângulo desse representa um poder do Estado. Representando um poder do Estado. Aqui está o executivo. Aqui está o legislativo e aqui está o judiciário. Muito bem. Primeira pergunta que eu faço a vocês. É possível praticar atos administrativos e exercer função administrativa nesses três poderes, nessas três estruturas? Em outras palavras, órgãos e entidades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário podem praticar atos administrativos e exercer a função administrativa do Estado? Sim ou não? A resposta é sim. Então, aqui, olha, nós temos atos administrativos. E quando isso acontece, nós estamos diante da função típica, a função principal do Executivo. Mas o Legislativo, de forma atípica, não é sua função principal, mas ele precisa praticar atos da sua auto-administração por conta da independência dos poderes,
Ele vai praticar atos administrativos, como realizar um concurso, nomear servidores, então atos administrativos aqui. O judiciário, da mesma forma, precisa nomear servidores, conceder férias, instaurar processo disciplinar, sindicância, aposentar servidores. Aqui também vai cometer atos administrativos. Tudo bem? Tranquilo. Feito isso, a pergunta é: suponhamos que dentro de cada uma dessas estruturas, uma determinada unidade ou autoridade aqui em cima exerce o controle. Aqui. E aqui. Eu quero fazer uma pausa e quero fazer uma pergunta, e eu só vou continuar quando eu vir as respostas aí no chat. Você acha que se a gente tivesse a uma semana dessas provas, eu teria tempo e você teria paciência e compreensão de me ver explicando esses detalhes para consolidar em você o conhecimento, faltando uma semana da prova? Me responda isso. Agora, se nem saiu o edital ainda e você não está destinando o seu tempo, investindo o seu tempo para estar aqui comigo com paciência anotando isso aí, você está perdendo a oportunidade de investir o seu tempo em consolidação de conhecimentos sólidos, com calma, com esquema, com compreensão. Essa é a diferença de quem começa a se preparar antes e chega sobrando, entre aspas, chega com folga para conseguir a vaga dele, e quem tenta fazer isso de última hora e às vezes até consegue, mas não é tão mais garantido. Ele não é uma situação tão tranquila. Entendeu? Aprender as coisas meio na tora, você aprende meio por cima. E aí é onde entra o decoreba, porque você não pode entender, você não pode raciocinar. Não vai ter tempo para você revisar, digerir, ruminar essa matéria e consolidar. Então vamos lá. Nós concordamos que nos 3 poderes é possível praticar atos administrativos e dentro dos próprios poderes, estruturas administrativas internas podem controlar esses atos. Esse controle que eu estou mostrando aí, ou seja, controle de atos administrativos feito dentro das próprias estruturas que praticaram este ato. Este controle é um controle administrativo e é um controle interno. Este controle que eu esquematizei aí, ele é um controle administrativo e é um controle interno. Se você já anotou, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar. Olha, então vocês já sabem visualmente, pelo aquele esquema que eu fiz, o que é um controle administrativo dos atos administrativos. E ele é sempre um controle interno. Sabe qual é o erro? Que talvez muitos que vão estudar só de aulão de véspera não vão perceber, é que todo controle administrativo é um controle interno. Todo controle administrativo é um controle interno. E o mais importante, o controle administrativo interno também ocorre no judiciário. Quando o Poder Judiciário, um tribunal, instaura uma sindicância para investigar uma conduta administrativa de seu servidor, isso é controle da gestão administrativa dentro do judiciário. É um controle administrativo interno. As estruturas administrativas internas de um tribunal estão se movimentando para fazer o controle de atos dessa própria estrutura administrativa. Entenderam isso? O mesmo acontece no legislativo, no executivo. Então, você achar que o controle administrativo interno é algo só do Poder Executivo, é um erro ou não é? É um erro ou não é? Concorda comigo? Faz sentido? Percebeu no desenho? Então, isso é aprofundamento. Então, quando eu falo aqui que a minha live é revisão e aprofundamento, a maioria do conteúdo aqui é revisão.
mas chega a hora do aprofundamento. Esse é aprofundamento. Isso aí é aprofundamento. É você perceber que controle administrativo interno não é só no executivo. Também é dentro do judiciário e dentro do legislativo quando estão operando na sua função administrativa, que não é sua função típica, mas é sua função administrativa interna. E isso garante a independência dos poderes. Como é que um poder se diria independente se ele tem que chamar lá o executivo para fazer nomeações aqui dentro do judiciário? Aí não seria independente. Tudo bem? Letra B. Vamos voltar para a nossa cor aqui, a black. Black piano. Letra B. Existe o controle legislativo. Controle legislativo. Você já ouviu falar, posta aí no chat, você já ouviu falar que o poder legislativo, que é independente e autônomo em relação ao executivo e judiciário, que o poder legislativo, ele tem duas funções principais, duas funções que são próprias, inerentes a ele. A número 1, a função de legislar, de elaborar as leis. E a função número 2 é a função fiscalizatória dos outros poderes. Já ouviram isso? Eu tenho certeza que já ouviram. Se não ouviram, a função fiscalizatória é aqui, olha. É o controle legislativo sobre a administração pública. Se você não vai acreditar na minha palavra, você pode falar aí no chat que eu abro aqui o Google agora e te mostro o texto constitucional. Mas eu sei que você vai confiar em mim. Se não confiar, fala, a gente vai continuar amigo do mesmo jeito. Eu abro aqui agora a minha tela, por isso que esse sistema é bom. Eu abro aqui o Google, entro na Constituição e mostro a você. Não é esfregar na sua cara, é mostrar. Você tem todo o direito de ficar na dúvida. Mas olha só, os artigos 70 e 71 do texto constitucional diz que o titular do controle externo da gestão pública, ou seja, da administração pública, é o Congresso Nacional. Não é o TCU. O TCU é o órgão autônomo auxiliar. Mas o titular do controle da gestão pública, da gestão administrativa pública, é o Legislativo, é o Congresso Nacional. Está no artigo 70 e 71. Especialmente o artigo 70 do texto constitucional. Então, esse controle legislativo, eu te pergunto, ele é um controle interno ou externo? É um controle interno ou externo? Se ele estiver controlando outro poder, o controle legislativo em si é controle externo. É um poder fiscalizando e controlando a gestão administrativa dos outros poderes, especialmente o executivo, mas também o judiciário. A gestão administrativa no judiciário. Professor, mas o controle que o legislativo faz de seus próprios atos administrativos, aí é um controle interno, sim. Mas esse controle que o legislativo faz das suas próprias tarefas administrativas, recapitulando, o controle que o Poder Legislativo, Senado, Câmara, CLDF, o controle que ele faz sobre os seus próprios atos de gestão administrativa, aí já não é controle externo, é controle administrativo interno, como está aqui, olha. Olha, o departamento, vamos voltar, o departamento, setor lá de pessoal da Câmara pratica um ato, e a mesa diretora ou a diretoria geral, a secretaria geral, vai fazer o controle aqui, olha. A diretoria geral da CLDF. Então, cuidado, o controle que órgãos do Legislativo faz sobre seus próprios atos de gestão administrativa interna, esse é um controle administrativo interno, ainda que feita por órgão do Legislativo, mas ele está na sua função atípica de administrar. Agora, quando a gente volta aqui e eu digo
o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, a CLDF, vai fiscalizar e controlar as contas lá do Poder Executivo, aí é um controle legislativo sobre a gestão administrativa, mas é um controle externo. E esse controle externo, por incrível que pareça, ele vem do princípio da separação dos poderes. Professor, mas o senhor está enrolando muito tempo numa questão. Eu não estou trabalhando questões. Eu estou usando as questões de gancho para trabalhar os temas teóricos. Talvez eu não tenha adiantado nisso, mas isso aqui não é aulão de exercício de véspera. Isso aqui é, com base nas questões, eu mostrar para vocês quais são os conceitos necessários para serem explicados e aí você compreender por que eu estou fazendo essa explicação, para a gente resolver questões como essa. Quem exigiu o conhecimento, esse conhecimento teórico, não fui eu, foram as questões. É a questão número 3. Então, eu não estou passando muito tempo na questão. A questão eu li em 1 minuto. Li e reli em 1 minuto. Eu estou estudando os temas exigidos por questões como estas e várias outras semelhantes que, se você não dominar, não compreender, não lembrar, aí você vai ter um problema. Aí você vai ter um problema. Então, esse controle aqui é baseado no princípio da separação dos poderes. Por quê? Porque a separação dos poderes ela não é absoluta. A exceção da separação dos poderes é o chamado sistema de freios e contrapesos, que você estuda no constitucional, o sistema do check and balance, em que, nos termos excepcionais que a Constituição autoriza, que a lei orgânica autoriza, um dos poderes pode se imiscuir e controlar atos do outro poder. E aí, o segundo quem? Quem é que pode controlar atos da administração? A própria administração, internamente, o legislativo controlando atos da administração de outros poderes, e aí a gente vai para a letra C. E a letra C é o controle judicial. O controle feito pelo Poder Judiciário. E o controle judicial, ele precisa ser analisado a partir do que está no artigo 5º, inciso 35 da CF. Eu quero que você anote aí. Você anotou letra C, anotou controle judicial e anotou o fundamento constitucional, que é, na verdade, uma garantia fundamental constitucional. Artigo 5º, inciso 35. Aí você vai colocar aqui, olha. Você vai colocar em seguida, depois da setinha em vermelho, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu vou explicar, mas não sem antes ler o texto do inciso 35. Diz assim, ó, a lei, nem mesmo a lei não afastará da apreciação do controle pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Em outras palavras, aí vem a minha explicação. Seja qual for o ato praticado, quer pela administração, quer por um outro particular, seja qual for o ato praticado no nosso universo jurídico brasileiro, ele pode ser questionado no Poder Judiciário e o Poder Judiciário tem a prerrogativa jurisdicional de rever esse ato e verificar se ele não está contrariando as leis e a própria Constituição. E os princípios também.
Então, nenhum ato administrativo, nenhum ato administrativo escapa ao controle do Poder Judiciário. E se você eventualmente pensou, fala, professor, mas o ato discricionário ele não pode ser controlado pelo Judiciário em regra. Você se esqueceu que no ato discricionário 3 requisitos, competência, finalidade e forma, estão previstos em lei? E se estão previstos em lei é questão de legalidade, e questão de legalidade o Judiciário sempre controla. Então você consegue perceber que mesmo no ato discricionário, 3 de seus elementos são controláveis e basta um elemento não estar de acordo com a lei para você invalidar o ato todo. Então não me venha com essa história de que ato discricionário não pode ser controlado pelo Judiciário. A parte discricionária do ato discricionário é que em regra não é controlado. Mas o ato em si, ele tem a maior parte vinculada. Mesmo o ato discricionário, a maior parte dele, competência, finalidade e forma, está vinculada à lei e o Judiciário vai poder controlar. Então fique atento a isso aí. Fique atento a isso aí. Então, o nosso enunciado e a nossa questão diz assim, olha, o ato administrativo submete-se apenas ao controle da administração, em face do princípio da separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes, eu disse e repito, ele não é uma separação absoluta. A separação dos poderes ainda inclui o sistema de freios e contrapesos, chamado check and balance, em que um dos poderes, dentro dos limites constitucionais, pode controlar atos do outro. E o controle do ato administrativo não é apenas da própria administração, ele pode ser feito pelo Judiciário e pelo próprio Legislativo. Vocês que são professores, vocês vão compartilhar da minha dor. Aí depois de eu fazer uma explicação toda dessa, o aluno levantava a mão e falava, professor, então o único problema do item é a palavra apenas. Não. Isso chama-se minimalismo reducionista. O problema do item é que ele está em desacordo com toda essa teoria que eu expliquei para vocês. E essa palavra apenas fez o item se chocar com essa teoria toda que eu expliquei. O problema não é o apenas. O problema é que toda essa teoria foi rejeitada, contrariada. E a forma linguística de expressar a contrariedade do item a essa teoria toda que eu expliquei aqui foi colocar esse apenas. Mas o problema não é o apenas. O problema é o choque que está ocorrendo entre a assertiva, entre o significado do item e toda essa teoria que eu expliquei. Mas se você quer reduzir, utilizar o problema é o apenas, não necessariamente. A gente poderia colocar uma outra expressão aí e continuar o problema. Acho que já posso avançar. Estou me dando por satisfeito nessa questão número 3. Já enrolei demais. Bacana. Tranquilo isso aí? Então, só lembrando aqui para vocês, aproveitando o desenho, olha, aproveitando aqui o desenho que eu fiz, só lembrando que quando o Legislativo, por exemplo, controla atos aqui, e ele controla atos aqui, ou quando o Judiciário controla atos aqui, o Judiciário controla atos aqui, ou seja, quando uma estrutura de poder exerce controle nos limites constitucionais da outra estrutura de poder, esse controle é o chamado checks and balance, ou chamado controle externo. Ele é fundamentado no princípio da separação dos poderes. Por quê? Porque a separação dos poderes não é uma separação absoluta. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. É uma questão do Sebrasp, concurso da Anatel 2008, analista de regulação. O item diz: julgue o item seguinte referente aos atos administrativos. O item diz: o ato administrativo é aquele praticado no exercício concreto da função administrativa pelos órgãos do Poder Executivo
ou pelos órgãos judiciais e legislativos. Assim, um Tribunal de Justiça Estadual, quando concede férias aos seus servidores, desempenha uma função administrativa. Gente, sabe por que eu não tenho nenhum constrangimento de cara feia de aluno quando ele me vê levando aquele tempo todo para explicar aquele item naqueles desenhos e naqueles meus esquemas? Porque eu sei que lá na frente vários outros itens vão ficar fáceis. Vão ficar fácil. Quando ele fala ato administrativo, é aquele praticado no exercício concreto da função administrativa. Deixa eu perguntar. Ao explicar a questão anterior, vou voltar nela, olha. Eu não disse que esses atos, respondam para mim com sinceridade. Eu não disse que esses atos aqui, mesmo que sejam dentro do Legislativo e Judiciário, são exercício da função administrativa? Eu não disse que quando nomeia servidores, concede férias aqui dentro do Legislativo e do Judiciário, que ele, Judiciário, e ele, Legislativo, estão praticando o ato administrativo e eles estão exercendo função administrativa, ainda que essas não sejam suas funções típicas, mas porque eles podem fazê-lo? Eu não disse isso? Isso apareceu na questão número 4. Ato administrativo é aquele praticado no exercício concreto da função administrativa. Perfeito. Ainda que pelos órgãos do Poder Executivo, dos órgãos judiciais e legislativos. Perfeito. O que ele quer saber de você é o seguinte: órgãos do Legislativo e órgãos do Judiciário exercem função administrativa? A resposta: sim. Quando eles fazem isso, eles estão na sua função típica? Não. Eles estão agindo atipicamente, mas a Constituição permite. Segundo, órgãos do Legislativo e órgãos do Judiciário, eles podem praticar atos administrativos? Perfeitamente. E ele diz, são exemplos quando um Tribunal de Justiça do Estado concede férias a seus servidores? Quando um Tribunal de Justiça concede férias a servidores, primeira pergunta, isso é um ato administrativo? Nós vimos que sim. Isso é função administrativa? Sim. Judiciário, órgãos do Judiciário podem desempenhar função administrativa? Podem. Isso não é o seu papel típico, mas eles podem fazer. Esse item 4 está correto. Esse item 4 está correto. Questão número 5. Questão do CESP, SEBRASP, Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2019, cargo de procurador. Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue. E aí vem o item. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os tornem ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Certo, errado ou oxe? Vou colocar errado. O destaque aqui é para revogação. Claro, o que é a administração? São os órgãos, agentes, entidades que desempenham as funções do Estado. Então, revogação de ato administrativo. E ele falou revogação por justificativa dos chamados vícios de legalidade, que torna ilegal. E ele fala ato revogatório determinado pelo Poder Judiciário. Olha, as chances de você não encontrar na sua prova, uma questão acerca de anulação e acerca de revogação são mínimas. As chances de você não encontrar esses dois temas em prova são mínimas. Agora,
eu vou destacar alguns pontos que você precisa saber em matéria de anulação e revogação. Não vou abordar todos, vou abordar alguns. Primeira abordagem que eu vou fazer é o seguinte: a competência. Quem tem competência para anular um ato? O ato pode ser anulado pela própria administração ou pelo judiciário. A própria administração pode anular de ofício, assim que ela detecta a ilegalidade, ou ela pode ser provocada. Alguém requer à própria administração que praticou o ato que ela reveja e detecte a ilegalidade do ato. Já o judiciário não. O judiciário precisa ser provocado mediante ação judicial. Algum interessado ingressa com uma ação judicial pedindo ao Poder Judiciário que reveja aquele ato porque ele tem uma ilegalidade e, portanto, anule esse ato. Agora, a revogação é só a administração. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, trocar até a nossa cor para ficar bacana aqui. Vamos colocar uma OBS 1 aqui. Ó. Nessa OBS 1, é uma OBS referente à revogação, à competência para revogação. Nessa OBS 1, a Stephanie já está esculhambando a minha live, dizendo que ela tem que ser revista várias vezes. Não necessariamente. Estou indo devagar. Você vai anotar 3 coisas. No tocante aonde está aquela OBS 1 ali. Anota lá embaixo, fora. Não ali dentro. Anota num rascunho aí, é como se fosse uma nota de rodapé. 1. O judiciário nunca, e eu estou falando nunca com todas as letras, nunca, nunca mesmo. O judiciário nunca revoga atos administrativos de outros poderes. Nunca. Ponto. Ah, professor, isso é óbvio. Não, mas vamos anotar o óbvio. Judiciário nunca revoga ato de outro poder. Aí você vai colocar uma outra frase. O judiciário nunca revoga seus próprios atos jurisdicionais, que são aqueles atos em que ele julga os processos, os casos. O judiciário nunca revoga atos jurisdicionais. Mas um tribunal não pode reformar, olha a palavra, reformar uma sentença, alterar uma sentença, mas não é revogar. Não é esse sentido. O judiciário nunca revoga seus próprios atos jurisdicionais. Segunda frase, dentro dessa observação. Terceira frase, você vai colocar aí. O judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos internos. O judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos internos, vírgula, por motivo de conveniência e oportunidade. O judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos internos
por motivo de conveniência e oportunidade. Qual é o problema? Se uma questão de prova genericamente diz o judiciário pode revogar atos administrativos, ponto, você não pode colocar esse item como certo. Por quê? Porque se eu falo o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos, a expressão dá um sentido que seria qualquer ato administrativo. Fica genérico. E aí, ele não está explicitando, porque ele só pode revogar seus próprios atos administrativos internos por conveniência e oportunidade. Se ele não disser isso, se ele disser simplesmente revogar atos administrativos, o judiciário não pode revogar atos administrativos. Na verdade, quando se trata de atos administrativos em outro poder, ele nunca revoga. Ele nunca revoga. Tranquilo. Vamos avançar. Vamos avançar. E aí a gente avança para tratar aqui do objeto. Que tipo de ato administrativo pode ser anulado? Que tipo de ato administrativo pode ser revogado? É o que? Aqui a pergunta é o que vai ser, o que vai ser anulado. Aqui vai ser ato inválido, ilegal. E pode ser vinculado e pode ser discricionário. Ou seja, ato inválido é o ato ilegal. Somente se anula ato ilegal, ato em desacordo com a lei, ato que seja inválido. E tanto faz o ato ser vinculado como o ato discricionário. É um equívoco, é um erro achar que ato discricionário não pode ser anulado. É um erro pensar que ato discricionário só pode ser revogado. Isso é um erro. Se o ato discricionário tiver uma ilegalidade, ele deve ser anulado e sequer poderá ser revogado. Agora, que tipo de ato vai ser revogado? Revogação é para ato válido, ato legal e necessariamente discricionário. Ato legal. Somente se pode revogar ato válido, ato legal, ato que esteja de acordo com a lei. A revogação não é a retirada de um ato por contrariedade à lei. Não é. Retirar o ato do mundo jurídico por contrariedade à lei é anular. É anular. Revogar é um ato é válido e discricionário e tempos depois esse ato não é mais conveniente. E aí, por uma questão de conveniência e oportunidade, tempos depois a administração deseja retirar o ato do mundo jurídico para assim atender melhor o interesse coletivo. E aí, gente, o que você precisa destacar? No topo da lista dos atos irrevogáveis, você coloca ato vinculado. Nenhum ato vinculado pode ser revogado. Ponto. Nenhum ato vinculado pode ser revogado. E na live de hoje, nesta live, você já compreendeu o que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário. Isso já está dominado, está tranquilo. E aí, a gente avança para abordar o seguinte: qual é o motivo? O motivo para a anulação e o motivo para a revogação. O motivo para a anulação é ilegalidade.
ilegalidade do ato, ou ilegitimidade ou irregularidade. Tá aí. Ilicitude. O ato ilícito. Tecnicamente, ilegalidade é o ato que contraria o texto de uma lei ou da Constituição. Ilegitimidade é o ato que contraria um princípio. Irregularidade é um ato que contraria um outro ato normativo, uma portaria, um regulamento. E ilícito é o ato, é o gênero de tudo isso aí, é o ato que contraria o ordenamento jurídico. Agora, no tocante à revogação, ela é por uma questão de conveniência e oportunidade. E é uma questão de inconveniência e inoportunidade, você vai colocar inconveniência e inoportunidade, superveniente. Posterior, né? Superveniente. Tá aí. Eis o motivo pelo qual se anula, se revoga. Esse aspecto do motivo, ou seja, aquilo que justifica a anulação, o porquê se anula e o porquê se revoga, isso cai muito em prova. Isso cai muito em prova. E ele cai como? Trocando. Ele dizendo que deve anular um ato por conveniência e oportunidade ou deve revogar um ato ilegal. Não se revoga ato ilegal. E aí, o outro aspecto que eu queria colocar aqui para vocês é a questão dos efeitos. Na verdade, a extensão dos efeitos. Na anulação, os efeitos são ex tunc, ou seja, retroage. E aqui na revogação, ex nunc, ou seja, não retroagem. Simples assim. O que é isso? Foi praticado um ato administrativo há um ano atrás. Suponhamos, há um ano atrás, praticaram um ato administrativo concedendo a você o pagamento de uma gratificação. Um ano depois, detectou-se que essa gratificação foi concedida de forma ilegal, você não tinha direito. Vai anular daqui para frente, ou seja, daqui para frente você não continua recebendo mais gratificação e você vai ter que restituir os valores recebidos a título dessa gratificação. Vai produzir efeitos retroativos, vai desfazer o passado. Eu não estou falando da remuneração inteira, estou falando dessa gratificação que você estava recebendo ilegalmente. Agora, a revogação não. Você atuava numa determinada escola. Aí, temporariamente, você foi removida para atuar numa outra escola por demanda e urgência de lá. Foi removido. 5 meses depois, o titular do cargo lá voltou da licença, por exemplo, e você não precisa mais estar lá. Aí eles revogam por conveniência e oportunidade o ato que te removeu para outra escola e você retorna para a escola de origem. Remoção por conveniência e oportunidade. Um outro aspecto que eu vou destacar é o seguinte, é no tocante ao alcance. Alcance. O alcance da anulação é sempre total
ou integral, é tudo. Agora, a revogação eu posso revogar total, todo o ato, ou parcial, só parte do ato. Por quê? Porque a revogação se trata de ato válido. Se eu revogar parte do que é válido, o que sobra no mundo jurídico continua válido. Agora, a anulação é de ato inválido. Se eu revogar parte do que é inválido, a outra parte continua inválida e ela tem que ser extirpada do mundo jurídico. Tá aí. E aqui tem o prazo. Eu quero tratar do prazo. O prazo que a administração tem para ela própria anular seus atos, em regra, é de 5 anos. Isso quando a própria administração vai anular seus atos. E o Poder Judiciário tem os prazos prescricionais que normalmente são 5 anos. Agora aqui, a revogação, ela é a qualquer tempo. A qualquer tempo. Pode-se revogar a qualquer tempo. Existem outros aspectos que merecem ser mencionados também? Sim, numa outra oportunidade, mas os cruciais são esses. Os cruciais são esses. A gente teria que abordar, por exemplo, que tem exceções aqui, olha. Numa outra oportunidade, mais à frente, a gente vai abordar também as exceções aqui, olha. Tem exceções. Seria um tópico 2 aqui. Existem 3 exceções em que não vai retroagir, mas a título de um aprofundamento adiante. No momento, isso aqui já é muito importante, já é muita informação para você absorver numa pancada só. Vamos caminhando aos poucos, metodologicamente. Não adianta eu pegar todo o direito administrativo e querer estuprá-lo na cabeça de vocês de uma vez só, que isso vai criar um problema. Tranquilo em relação a isso? Então, eis aí a justificativa pela qual a questão número 5 está errada. E aí a gente fez o nosso esquema. Pessoal, aqui vê se tem algum choro, lamentação, desabafo. Alguém precisa fazer um tratamento aí, o que estão achando? Não me falaram nada. Muitos já abandonaram e foram para o sertanejo e falaram, não, isso não é para mim, vou para o sertanejo. Não tem jeito. Muito bem. Estão gostando ou não estão? O meu objetivo, os meus 2 objetivos, nem era exaurir a lista em 1 hora e pouco, e nem é fazer dessa a nossa última live. Sexta-feira que vem, os meus companheiros de equipe honrosamente me jogaram para os leões na sexta-feira. Sexta-feira que vem a gente volta para continuar estudando. Se você acha que de repente vale a pena a gente investir, nós todos, né, estamos investindo o nosso tempo para disponibilizar esses conteúdos de muito valor para vocês, e vocês nos pagam como? Disponibilizando o tempo e a dedicação de vocês para nos acompanhar aqui. Eu acho que é uma troca justa. Não adianta você pensar que isso é de graça, não. A gente está pagando tempo com tempo. E nós não estamos achando que o nosso tempo é mais valioso que o de vocês. Estamos achando uma troca justa nesse momento. Então, fizemos essas 5 questões apenas, mas nós revisamos muitos itens, muitos tópicos, muita coisa que você vai precisar passar a limpo suas anotações, vocês vão precisar organizar. Se vocês quiserem, eu posso pegar esses slides anotados aqui, vou fazer, não é posso, vou fazer. Vou pegar esses slides e vou postar no grupo do Telegram. Sei que está meio rabiscado, a letra está feia, mas eu acho que dá para entender. Se eventualmente você não anotou alguma coisa, vai estar lá, mas o vídeo vai ficar disponível para você ver e rever. Então, eu peço o comprometimento de vocês para assistirem novamente ou então para revisarem as anotações de vocês, para que a gente possa ir avançando sempre para níveis cada vez mais aprofundados. Tudo bem? Agradeço a participação de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal agora mesmo. Acione o sininho para você ser notificado não só da minha live, mas da live de todos os outros colegas que estão aí brindando vocês com lives maravilhosas ao longo da semana. E se inscrevam também, a descrição está neste vídeo. Se inscreva no canal do Telegram
porque muitos conteúdos exclusivos são postados apenas no canal do Telegram. Eu coloco lá minhas pílulas de revisão, os colegas botam muitos temas, temas de redação, temas de conhecimentos pedagógicos, língua portuguesa. Então aproveita o canal do Telegram, porque lá 100% do que a gente coloca lá vai estar disponibilizado para você. Ou para acessar imediatamente ou para acessar depois. Já no Instagram, no canal do YouTube, são ótimos, sigam também, mas eles não entregam 100% do que a gente posta lá para cada um de vocês. Então o Telegram é uma excelente vantagem para vocês, porque é a garantia de que você não vai perder nada. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado, bom descanso para vocês. Se alguém quiser acompanhar mais uma live minha, lá no meu canal, amanhã às 7 da manhã e domingo às 7 da manhã, nós teremos mais aprofundamento e revisão de questões do Sebrasp. Então, fiquem acompanhando aí esses detalhes. Pois é, se alguém eventualmente não anotou aí as minhas redes sociais, estão aqui, olha. As redes sociais estão aí, você pode anotar e a gente se vê na próxima semana. Coloque na sua agenda, não perca as outras lives que são imperdíveis dos nossos colegas aqui. Está tendo live de domingo a domingo, então acompanhe. É imperdível, aqui pelo nosso canal do Vou Ser Concursado, Secretaria de Estado de Educação do DF. Se inscreva no canal e acompanhe, porque você já está iniciando a sua preparação. O nosso programa de preparação já começou, já estamos na segunda semana. É aqui que você vai aquecer o seu ritmo de conhecimento para depois entrar nos nossos programas especiais, aí, nossos produtos especiais que vão garantir a sua aprovação. Um abraço a todos, mais uma vez muito obrigado e uma boa noite. Tchau, tchau.